Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Gostaríamos de saudar os irmãos que nos acompanham pela internet, todos que têm acompanhado o que Deus tem feito nessa terra. Sejam bem-vindos ao que o Senhor tem preparado essa noite para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos então, antes de começar a palavra, vamos adorar mais um pouquinho. Levante-se, coloque-se de pé em nome de Jesus, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor por tudo que Ele tem produzido sobre a sua vida, sobre a minha vida. E nessa noite é noite de transformação, aleluia. Adore ao Senhor. O cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou Deus. Ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Deus, tu és grande, És invencível, mais elevado elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, adore ao Rei, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder,
nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Deus está conosco. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que. Se Deus declara, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia! Aleluia! Aproveite, fique de pé por mais um instante e abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel 16, verso de número 4. 1 Samuel 16, verso de número 4. Amém? Aleluia! 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 Eu acho que, não sei se todos estão assim, mas a gente começa a lembrar do que foi gerado no retiro, e a gente começa a sentir como se a gente estivesse lá ainda. Mas na realidade a gente se engana com os nossos sentimentos. Não é que a gente sente que a gente estava lá, é que quem estava lá também está aqui. O Espírito do Senhor, ele não se limita a locais, não se limita a distância, não se limita a nada. E o mesmo Deus que estava lá nesses dias está nesse lugar aqui hoje. Aleluia. 1 Samuel 16, 4 diz a palavra do Senhor: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a casa, e santificou ele a Jessé e a seus filhos, e o convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Agora eu vou pular para o versículo 11. Jessé passou todos os outros filhos, e no versículo 11 disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? E respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. E Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este o mesmo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Para não sair do costume, né? Eu intitularei a minha mensagem nessa noite. E o título da mensagem é Uma História Maior do que Eu. Aleluia. Uma história maior do que eu. Que é o que o Senhor quer produzir sobre a sua vida. Que é o que o Senhor quer produzir sobre esta geração. Uma geração que as suas histórias estão sendo deturpadas, estão sendo manchadas por causa do curso deste mundo e por causa da astúcia do maligno.
E neste tempo, Deus quer levantar uma geração com uma história maior que ela própria, para que essa história venha ecoar em todos os tempos. Eu queria afirmar algo para vocês, e vocês vão entender isso hoje através dessa palavra. A sua história começou a ser escrita antes que você soubesse. Essa história maior que você começou a ser escrita antes que você soubesse. Mas para Davi, ela começou nesse momento. E a partir desse momento, Davi foi levantado por Deus, foi ungido pelo próprio Deus. E é maravilhoso perceber a forma que Davi foi ungido, a forma que Davi foi escolhido. Porque Deus, Ele em tudo nos dá lições. Em todos os momentos da nossa vida, o Senhor nos dá lições. Em todos os momentos da nossa vida, o Senhor nos ensina algo. E nesse momento da vida de Davi, enquanto estava acontecendo uma grande festa na sua casa, porque a vinda do profeta era algo muito pesado para a região. Quando o profeta chegava, eles tinham até receio. Mas depois que eles entendiam que a vinda do profeta era uma vinda de paz, ainda mais por aquilo que eles estavam vivendo naquele tempo. Enquanto Davi estava no campo cuidando das ovelhas, cumprindo ali o seu propósito, havia uma festa na sua casa. Existem momentos na nossa vida que parece que todo mundo festeja, que parece que todo mundo está vivendo uma festa e parece que a nossa vida não está do mesmo jeito, parece que nós estamos esquecidos, parece que o nosso nome não tem sido honrado, não tem sido falado em lugar algum, em momento algum, parece que o esquecimento toma conta da gente. E é difícil esses momentos, porque nesses momentos é a hora que é mais preciosa, porque é a hora que nós olhamos para um lado e procuramos alguém que esteja ali junto de nós. Mas o Senhor nos permite estar só, para que Ele possa gerar algo na nossa vida no particular. Nesses dias nós ouvimos palavras tremendas da parte de Deus. Ouvimos que nós temos que derrubar os muros que são levantados na nossa vida, que muitas vezes nós levantamos. E quando percebemos, estamos do lado de dentro. Levantamos muros para nos proteger. Situações acontecem e levantam muros na nossa vida para nos paralisar. Mas Deus tem nos chamado para destruir esses muros, para romper com esses muros, para derrubar esses muros. Como uma gangue que havia muito tempo atrás na cidade de Taubaté, os monstros. Alguns vão entender essa história. Tinha uma gangue muito antiga, lá em 1900 bolinha. E eles se uniam e saíam por Taubaté procurando muro para derrubar. E aí um participante dessa gangue, um dia foi chamado por Deus, não para derrubar muro físico e prejudicar a vida das pessoas, não. Mas para derrubar muros espirituais e trazer libertação sobre a vida das pessoas. Aleluia! Eu vou ter que falar, né? Eu vou ter que falar quem é. Eu vou ter que falar quem é, né? O nosso apóstolo Hélio. Hoje ele nos contou um testemunho no sábado. Ele fazia parte dessa gangue. E hoje ele derruba os muros da alma. Amém? Davi então estava lá, esquecido, largado. Mas o chamamento de Deus na nossa vida é assim que funciona. É quando a gente pensa que a gente está esquecido, largado e abandonado. Quando a gente pensa que a nossa oração não está sendo ouvida. É nessa hora que o Senhor se levanta e diz assim: não sentaremos à mesa se Ele não estiver aqui. Manda chamá-lo, manda chamá-lo. E é por isso que você está aqui hoje. Porque o Senhor te mandou chamar. Você está na mesa do Rei. Aleluia!
Ele próprio te mandou chamar. Porque não fosse vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Você foi chamado. Eu fui chamado. E é tremendo, porque aí quando a gente chega, a gente não sabe o que está acontecendo. Quando a gente chega ali na situação, a gente às vezes não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas pela palavra a gente entende. O Senhor, Ele não escolhe e Ele não chama por capacidades externas, por aparências externas. O Senhor não me chamou, não te chamou porque você tem alguma capacidade externa, mas o Senhor te chamou e o Senhor me chamou para aquilo que está dentro do meu coração, por aquilo que está dentro do seu coração. Aleluia! E é difícil a gente entender isso, porque a gente vive num mundo que a gente precisa tanto, sabe, mostrar as coisas, sabe, apresentar uma aparência, apresentar um tipo de, sabe, de cidadão, aquela coisa assim. Muitos se oprimem porque tem que andar na moda. Muitos se oprimem porque tem que andar de um jeito que agrade todo mundo. Mas é interessante que Deus, Ele tem algo muito profundo com aqueles que se preocupam em andar de acordo com a vontade do Pai. Davi foi chamado assim por Deus. E o Senhor tem te chamado dessa forma por Deus. A partir daí, então, a vida de Davi começa a mudar. Para ele. Depois vocês vão entender. Davi, ele teve várias situações na sua vida. Mas uma coisa que há muito tempo atrás o Espírito Santo me mostrou, que Davi ele teve 3 batalhas na sua vida. Batalhas antes de começar a viver realmente o chamado de rei. De entender o que Deus tinha para a vida dele. De conseguir começar a compreender o que Deus tinha sobre a vida dele. E em certa feita aconteceu então que havia ali um exército afrontando o povo de Deus. E todo mundo estava com medo. O exército do povo de Deus estava com medo. Saul estava com medo. Os filisteus haviam chegado. E havia ali uma afronta muito grande. E eles eram peritos em afrontar. Tinha um gigante que ele era perito em afrontar. Além de ser perito em armas de guerra, aquele gigante, ele sabia que o poder da palavra causava um efeito até mais poderoso do que uma arma de guerra. Porque ele ficou parado, posicionado, e ele não manuseou as armas inicialmente, ele manuseou a língua, e ele começou a dizer: aonde está? Aonde está o exército do Deus vivo? Será que tem alguém aí que pode me enfrentar? E escute nessa noite, o inimigo, a arma que ele vai mais usar para afrontar a sua vida, são palavras. São afrontas de palavras. Palavras de maldição, palavras de derrota. Palavras que vêm na sua vida de repente, quando você assiste um jornal, e uma má notícia chega, um telefonema, uma palavra de alguém que de repente está do seu lado, e ela não mede as suas palavras, e o inimigo usa a sua boca, e aquela palavra vem de encontro à sua vida. O inimigo sempre vai usar das palavras para afrontar. É a arma mais forte que ele tem. Ele fez isso com Jesus. Então, saiba que você também tem como contra-atacar isso. Porque você também tem o poder na sua palavra. Você também tem o poder na sua palavra. Enquanto ele usa o poder da morte na palavra dele, você tem autoridade de usar o poder da vida na sua palavra. O poder da vida está na sua boca. O poder da vida está na sua boca. Quando ele vier contra você com palavras, com afrontas, parece algo bobo, parece algo simples. Entra no banheiro da sua casa e experimenta falar tudo o contrário do que ele está falando. O inimigo ele é muito astuto, ele tenta de tudo para te paralisar. Davi conhecia o poder da palavra. Davi então chega lá diante
daquela situação, ele foi lá para lutar. Não, Davi foi lá para levar marmita para os seus irmãos. Quando o rei entende que é rei, não importa o que ele está fazendo, porque ele sempre será rei. Quando o rei compreende que ele é rei e que ele tem autoridade, não importa onde ele esteja, o que ele faça, ele é rei, ele sabe que ele é rei. Ele foi entregar marmita para os seus irmãos, mas dentro dele ele sabia quem ele era. E quando chegou ali, se levantaram contra ele, os próprios irmãos o julgaram: o que você está fazendo aqui? E ele não deu nem atenção. Tem momentos na nossa vida que você tem que ignorar determinadas coisas. E aí ele foi e falou: não, eu vou lutar com esse gigante, eu vou enfrentá-lo. E aí começa. Só que aí questionaram a ele: mas você? E aí ele expressou, ele colocou para fora. Ele manifestou um pouco da experiência que ele tinha com Deus. E ele disse: olha, uma vez quando um leão veio tentar devorar as ovelhas do meu pai, eu tomei as ovelhas daquele leão e destruí ele com as minhas próprias mãos. Uma vez quando o urso veio, eu fiz o mesmo, destruí e tal, e ele apresentou isso. E ele foi direcionado e ele chegou no gigante. A primeira coisa que ele fez com o gigante, a primeira coisa que Davi fez, antes de se aproximar do gigante, foi deixar de lado todo o peso da armadura, das ferramentas terrenas, para poder se revestir da armadura e das ferramentas espirituais. Porque Saul tentou colocar armadura nele, tentou dar espada para ele, mas ele não quis, ele sentiu um peso. E o peso que ele sentiu, não pense você que era o peso da armadura que era muito grande. O peso que ele sentiu é o peso da religiosidade. Era o peso de um governo que estava fora da direção de Deus, porque Saul já tinha sido rejeitado. O peso que ele sentiu não era o peso da armadura, mas era o peso daquilo que não era sobrenatural, porque você nunca vai vencer o diabo com as armas naturais. Você sempre vai vencer o seu inimigo com as armas espirituais em Deus. E Davi já conhecia isso. E aí ele foi lá, quando chegou diante do Golias, Golias continuou com a sua estratégia. Você está achando que eu sou o quê? Você vem contra mim com um pedaço de pau, com pedra? O que é isso? Quem é você? O que você está fazendo aqui? E aí ele usou a palavra: você vem com armas, com perícia de guerra, com tudo isso que você julga ser tão poderoso. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi então enfrentou e derrotou a Golias. E a partir dali o nome de Davi começou a ser conhecido. E aí eu entro naquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Quando ele derrotou o leão, quando ele derrotou o urso, ninguém conhecia o nome dele, mas quando ele derrotou o gigante, o nome dele passou a ser conhecido. Sabe por quê? Porque o gigante representa, sabe o quê? O maior vilão da vida do ser humano. Para a gente entender, vamos primeiro pegar os outros dois. O leão, na palavra de Deus, simboliza o inimigo. Simboliza, o leão simboliza. Porque a palavra diz, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário o diabo anda ao derredor rugindo como leão. Quando ele venceu o leão, isso significa na nossa vida que nós podemos vencer o diabo. E a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistiu o diabo. E sabe o que vai acontecer quando você resiste o diabo? Sabe o que acontece quando você resiste o diabo? Ele fugirá de vós. Dá para você entender isso? Sujeitai-vos a Deus, mas resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Então, uma das características do diabo, um dos atributos do diabo, porque Deus tem os seus atributos, e um dos atributos do diabo, sabe qual é? É fugir. Você crê nisso? É fugir. Porque se você resiste, ele foge. A Bíblia fala no Velho Testamento que por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. 7 caminhos fugirão. Ele é o símbolo, ele simbolizava o leão, o diabo ali, o leão. Então, Davi venceu o diabo. Davi venceu também o urso. E o urso representa
Um animal muito forte, muito poderoso, muito pesado. Algo que gera um peso, que gera, sabe, um jugo. E o urso simboliza o mundo. E Davi venceu o mundo. E nós temos autoridade para vencer o mundo. Jesus disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E a palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas aí ele passou para a terceira batalha ali. E a terceira batalha foi o gigante. E ele venceu o gigante. E ele venceu o gigante com uma pedra. E o detalhe é que aquela pedra foi lançada por Davi. E aquela pedra atingiu, sabe aonde? O coração do gigante. Tô certo? Não, né? A pedra atingiu a perna do gigante. Ele ficou manco, caiu e Davi foi lá e... Foi isso? A pedra atingiu o braço do gigante. Caramba, preciso ler mais a Bíblia. Lembrei. A pedra atingiu a testa do gigante. O gigante simboliza o eu. O eu simboliza a nossa consciência, nossa alma. E a pedra, só um detalhe para você saber, Davi pegou 5 pedras. Será que os 5 falam alguma coisa para você hoje nessa igreja? O Senhor tem levantado 5 ministérios para trazer uma força implacável sobre a igreja. Qualquer pedra que fosse retirada daquela bolsinha tinha o poder de atingir, tinha o poder de ser precisa, porque os 5 ministérios foram entregues pelo Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que entregou os 5 ministérios para a igreja. A pedra atingiu a testa. O nosso eu, a nossa consciência, a gente consegue vencer aqui, ó. E aí começa a batalha de Davi. Davi então vence o gigante que representa o eu. Só que o eu não é derrotado uma só vez. O eu tem que ser derrotado todos os dias. O eu tem que ser vencido, a sua consciência. A sua alma precisa, dia após dia, do Espírito Santo manifestando a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia sobre a sua vida, para que você consiga vencer todos os dias. Davi nunca mais teve problema com o diabo. Davi nunca mais teve problema com o mundo. Mas passou a vida entendendo que ele precisava vencer o seu eu. Que aquela pedra na testa daquele gigante precisava ser atirada todos os dias. E ele sabia que a testa não era do gigante, era a sua própria. Ele tinha que vencer, ele tinha que lutar. Ele lutou muito em um momento da sua vida que ele teve que tomar uma decisão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler toda a história de Davi, mas Saul se levantou de uma forma totalmente endemoniada contra Davi. Saul se levantou e queria Davi de qualquer jeito morto. E começou a perseguir a Davi, começou a ir atrás de Davi, e perseguia Davi. E Davi, todo momento, ele dava testemunho de que ele não tinha nada contra Saul. Davi chegou a chamar Saul de pai. E tinha momentos que Saul parece que ia parar e de repente o mal vinha sobre ele. Um espírito maligno vinha e ele continuava a perseguir Davi. Nós vamos passar por perseguições. Mas o Senhor Jesus venceu. E Ele nos dá condições de vencer todas elas. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor nos faz vencer todas. O Senhor nos livra de todas. E aí ele chegou num determinado local, Saul estava dormindo. E aí os seus servos que estavam com ele falaram: olha, Davi, agora é a hora. Davi, agora é a hora. Agora é a hora de acabar com Saul. Nunca mais ele vai te perseguir, nunca mais ele vai atrás de você, agora é a hora. E começaram a falar e começaram a levantar situações externas,
de tudo que Davi estava passando, para que Davi fosse e tirasse a vida de Saul. Saul dormindo, e Davi diante dele. E os seus servos, Deus está te entregando Saul, Davi. Você acha que naquela hora, o eu, sabe, a consciência, a alma toda marcada por causa da injustiça, por causa das situações que Davi tinha passado. Davi tinha um relacionamento com a família de Saul que era muito forte, com o filho de Saul, Jonatas. Davi tinha um respeito por Saul, e de repente passar a ser injustiçado, perseguido, jurado de morte. A alma dele, a consciência, o eu dele, estava ali sendo machucado, ferido, atacado, e ele viu a oportunidade de acabar com aquela situação. Mas aí, mais uma vez, ele pegou uma pedrinha profética. E ele atingiu não mais a mente, a testa de um gigante, mas atingiu a própria testa dele. Porque ele virou para os seus servos e disse, não, eu não posso tocar no ungido de Deus. Davi entendia as coisas, Davi entendia o tempo. O tempo ainda não era dele, o tempo ainda era de Saul. Saul era rei, ele não podia tocar em Saul, ele não podia fazer aquilo. Ele venceu mais uma vez, e ele venceu, e ele tirou a prova disso. Ele pegou um pedaço da capa de Saul e mostrou que ele podia ter matado, mas não fez. Quantas vezes a gente passa por situações em que as pessoas nos fazem coisas terríveis, nos traem, sabe? Trazem calúnia contra nós, injustiças contra nós. E aí sabe que a gente fica às vezes esperando a primeira oportunidade para a gente fazer o mesmo. A gente fica guardando ali a primeira oportunidade de dar o troco. Nossa, aquela pessoa fez isso para mim um dia, né? O mundo dá volta, não é assim? Não, o mundo dá volta. Parece que tem prazer, né, de falar isso, o mundo dá volta. Eu lembro uma vez, com 6 meses que eu voltei para o Senhor, eu já tinha sido liberto das drogas, tal, estava firme no propósito. E aí um dia eu estava no bairro que eu morava e eu tinha um problema sério, da época da droga, da época daquele mundo sombrio. E um dia eu estava num lugar, e eu também tive muito problema com brigas, com contendas. E aí eu estava num lugar e eu entrei num ambiente, uma oficina de moto, e eu não percebi, tinha uma pessoa lá dentro que já tinha tentado me matar. E aí quando eu entrei nesse ambiente, eu não sabia, eu estava com uns amigos que foram levar a moto, e aí eu comecei a conversar com o mecânico. Aí esse mecânico começou a mexer na moto, eu fiquei de coque assim, olhando ele mexer, e de repente saiu de dentro do fundo da oficina esse cara. Quando eu cheguei, ele se escondeu. E aí eu fiquei ali de coque, e quando ele saiu lá do fundo, ele veio com um pedaço de madeira na mão. E não era um cabo de vassoura, não era uma ripa, era uma viga. Para quem conhece, uma viga é uma madeira assim, ó, dessa grossura, pesada. E era tão pesada que ele não conseguia segurar e fazer assim. E aí ele veio por detrás correndo e fez assim com a viga, assim, ó, na minha cabeça. E bateu bem aqui atrás. Na hora apagou, quando acendeu de novo a luz, eu estava de pé. E ele estava vindo para cima de mim, me dando socos e tal. E eu só conseguia afastar, proteger o meu rosto. E aí seguraram ele, me seguraram. E aí na hora me veio uma ira. Mas uma ira que eu sabia que se eu quisesse, eu me soltava daqueles dois que estavam me segurando. E eu ia para cima dele e eu ia fazer um estrago ali. Eu sabia. Mas na mesma hora eu escutei uma voz tão doce. Uma voz que falou assim, pede perdão para ele. Pede perdão para ele. Pede perdão para ele. E eu fiquei ali, sabe, porque experiências que a gente tem com Deus, às vezes nos traz um impacto. E ele na minha frente com o olho vermelho de ódio. E eu ali naquela situação, nem sabia ainda o que tinha acontecido. Já pronto para fazer o que tinha que ser feito. Dar o troco. O Espírito Santo falou, pede perdão. E aí sabe o que eu fiz? Eu falei, pode me soltar, me soltaram. E aí eu falei, fulano, eu te peço perdão em nome de Jesus. Ele olhou para mim, cara, e ele não sabia, acho que foi pior se eu desse um soco nele. Ele ficou assim, olhando assim,
E todo mundo ficou olhando para mim, eu falei a segunda vez, fulano, perdão em nome de Jesus, de tudo que eu te fiz. E ele parou. E aí eu virei e saí andando, e fui indo para casa. Aí a moto parou do meu lado, desse amigo, vamos para o hospital, Eu falei, que hospital, por quê? Tô tranquilo, que tranquilo, cara. Sua cabeça. A hora que eu pus a mão, meu irmão, quase que eu consegui enfiar o dedo aqui, assim. E minha blusa e moletom estava encharcada de sangue. E ele me levou, daí que você começa a passar mal, né? Daí eu já deu umas vertigens, deu uns brancos, falei, meu Deus do céu. Aí ele me pôs na moto. Cara, e ele teve que ir andando de moto comigo toda hora, ele punha a mão assim nas minhas costas, porque eu fazia assim, ó, na moto. E eu fui para o hospital, fiquei lá em observação. Voltei para casa e quando eu fiquei em casa foi uma guerra. Foi uma guerra muito grande. Eu tive que pegar a pedra que nem Davi fez e atingir a testa do gigante. Tem situações na sua vida que Deus vai permitir que o mundo dê volta assim. E Ele vai permitir que as pessoas que te feriram, te ofenderam, te machucaram, apareçam diante de você. E sabe por que Ele faz isso? Não é para você bater, não é para você xingar, não é para você falar, é para você olhar no olho e falar, vem cá, eu vou te ajudar. Vem cá que eu vou fazer a diferença na sua vida. Vem cá, me perdoa. Deus não coloca ninguém diante de você para você ferir ou para você dar o troco. Deus não coloca ninguém, não faz o mundo dar volta como você imagina, para você dar o troco para alguém. Ele faz o mundo dar volta para você entender o que é perdão, que perdão é perder, que perdão é perder. Aleluia! Aleluia! Isso aí com 6 meses de convertido, né? Se eu vou contar aqui todas as vezes que eu fui traído, injustiçado, caluniado nessa caminhada com o Senhor, não ia demorar. Então, vamos ficar só com esse testemunho. Mas mesmo na igreja, aconteceu situações que teve que haver perdão. O perdão tem que ser algo natural na nossa vida. Porque o perdão é o que nos dá direito à salvação. E aquele que retém o perdão, o Senhor, o próprio Deus, ele fica impedido de perdoar. Jesus falou isso na oração do Pai Nosso e depois declarou e reafirmou: quem retém o perdão, o Deus do céu também reterá o perdão. Então o perdão faz parte da sua vida, já aprenda isso. Perdão tem que ser uma coisa que faz parte da sua vida. E a gente aprendeu que perdão é perder, não tem jeito. Para perdoar tem que perder, amém? Davi também lutou numa situação em que ele chegou e aí a cidade onde ele estava tinha sido saqueada. E foram sequestradas as mulheres, as crianças e muitos bens. E aí naquela situação começaram a culpar Davi. Começaram a culpar Davi. E aí ele ficou muito entristecido, machucado. E muitas situações da nossa vida vêm para gerar culpa na nossa vida e nos paralisar. Davi podia paralisar naquela situação. Davi podia ficar ali plantado, somente planteando ali as mulheres e as crianças e tudo que tinha acontecido em Ziclag, mas Davi decidiu fazer diferente. Tem momentos na nossa vida que não vai ter como, as lágrimas vão chegar. Tem momentos na nossa vida que não vai ter jeito, as lágrimas vão vir. Até porque precisa cumprir na nossa vida a palavra de Deus. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem pela manhã. Se você chora, meu querido, isso quer dizer que a alegria está chegando, que o amanhecer do Senhor está chegando sobre a sua vida. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Davi chorou, mas não ficou no choro. Não fique no choro. Não fique nas lágrimas. A lágrima vai lavar a sua alma. A lágrima vai encher a tacinha que Deus manda encher. Porque a Bíblia fala que Deus manda um anjo recolher as suas lágrimas e as minhas lágrimas numa taça. E essa taça vai lá cheinha perante a presença de Deus. Mas não fique no choro, faça como Davi. Davi venceu ali mais uma vez o gigante da vida dele.
Davi mais uma vez venceu o gigante do eu, venceu o gigante, porque ele sabia quem ele era, e ele decidiu, não vou ficar chorando não, Senhor, eu te peço, me mostra, Senhor, se eu posso ir perseguir esse povo que nos roubou, o Senhor vai me entregar nas minhas mãos. E aí o Senhor respondeu para ele, Davi, levanta e vai, levanta e persegue, porque eu entrego nas suas mãos a vitória. Irmão, aprenda uma coisa, se você fica no choro somente, você não ouve a Deus. Sabe por quê? Porque lágrima não faz Deus se mover. Como assim? Lágrima não faz Deus se mover. Deus não vai mudar a sua história por causa da sua lágrima. Se fosse assim, Deus seria um pai que estaria mimando os seus filhos. Porque a gente chora por tudo, não é? Tem coisa que a gente não conquista, a gente vai lá, Senhor, eu queria tanto aquilo. Ai, Senhor, aquele varão, aquela varoa, Senhor, e chora na presença de Deus. Só que Deus sabe que não é para você. Senhor, mas aquele emprego que eu tanto quis, aquele negócio, aquela situação, e aí você chora, imagina. Não, imagina, pô, se Deus fizesse a nossa vida por causa do nosso choro. É que nem a gente que é pai. Se você der tudo para o seu filho por causa das lágrimas dele, se prepara. Porque infelizmente ele que vai fazer você chorar depois. Se você dá coisas para o seu filho por causa do choro dele, se prepare, porque é ele que vai fazer você chorar. Deus não dá nada para a gente por causa de lágrima. Deus dá por causa de um propósito. Deus dá de acordo com o propósito, de acordo com o momento específico, certo, que vai acrescentar, porque a bênção do Senhor acrescenta. A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Davi então vence mais uma vez. Foram muitas vitórias de Davi contra o seu eu. Teve uma também que ele ficou muito feliz, trouxe a arca, que representava a presença de Deus. E aí quando a arca chegou, ele estava tão feliz, estava tão contente. Porque a presença de Deus voltou. Porque a manifestação de Deus voltou. Sabe, quando eu olho para o que Deus está fazendo nesses dias, quando eu olho para o que Deus gerou no retiro, como foi esse final de semana, não tem como aguentar, não tem como suportar, não tem como limitar a alegria, não tem como limitar a adoração a esse Deus tão maravilhoso. Porque por muito tempo a gente foi roubado, por muito tempo a religião nos roubou, nos matou, nos oprimiu. Por muito tempo a religião, sabe o que fez? Transformou a vida de liberdade numa vida de julgo e opressão. Mas tudo isso é contrário à palavra de Deus, porque o Senhor sempre disse, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que o Senhor fez, mas a religião fez o contrário. Quando alguém estava sobrecarregado, oprimido pelo pecado, essa pessoa ia diante de líderes, de igrejas, e em vez de ser aliviado da sua dor, recebia mais julgo, mais julgo. Você não pode fazer isso, você não pode tomar ceia, você não pode isso ou aquilo. Punha mais julgo sobre as pessoas. E quanta gente morreu, quanta gente morreu, quanta gente está morta. Se você permitir o Espírito Santo abrir os seus olhos, ele vai começar a mostrar para você quantas pessoas estão mortas ao seu lado. Porque a religião matou. Porque a religião tinha um protocolo. A religião é tudo que limita a Deus. A religião é tudo que traz um molde para Deus agir. Que traz um padrão para Deus agir. Que traz um protocolo para Deus agir. A religião, ela limita o agir de Deus. Davi trazendo a arca, a glória de Deus estava retornando, a vitória, a bênção. E aí Davi, naquele protocolo de rei, uma que ele não podia nem estar misturado ali. Pelo protocolo de rei, ele não podia nem estar no meio da galera. Ele não podia nem estar no meio ali. Né? Porque existem protocolos que são assim, né? O rei não pode ficar junto com o povo. Né? Tem protocolos religiosos assim, né? Os reis sentam aqui no púlpito, aqui na cadeira, por favor. Protocolo. E ele não podia nem estar ali.
Mas a Bíblia diz que ele se alegrou. E ele começou a sentir a adoração fluindo nos seus poros. Porque Davi, ele era um adorador. Davi, ele entendia a essência da adoração. Deus tem nos chamado terra de adoradores. Deus tem nos chamado para entender a essência da adoração. Davi, ele não se conteve. E ele começou a adorar. E ele começou a dançar. E ele começou a girar na presença do Senhor. Coloque-se de pé nessa noite. E adore, adore, adore diante do Senhor. Vai, coloca-se de pé. Não tem protocolo para você, meu querido. Coloque-se de pé nessa hora. Vai, levanta. Em nome de Jesus, se levanta. Se levanta, porque nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Ele é rei. Ele é digno. Ele é digno de toda a glória. Não existe protocolo que te prenda. Não existe protocolo que te prenda. Se você quiser pular, se você quiser adorar, se você quiser louvar, você é livre. Você é livre. Você é livre. Aleluia. Vai. Adore. Adore diante do seu rei. Adore diante do Senhor. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Aleluia. Davi não tinha protocolo para ele, porque ele entendia o que era a essência de ser rei. O rei, o verdadeiro rei, ele sabe que existe não um protocolo que limita, mas existe uma liberdade no espírito, que não aprisiona, que liberta, que não coloca jugo, mas tira jugo, que não aponta, não julga, não aponta os erros, mas sim trata a vida do ser humano e transforma o ser humano. O Espírito Santo do Senhor tem gerado isso sobre as nossas vidas. Deus tem nos chamado para um tempo de sermos restaurados, sermos restaurados, sermos restaurados, sermos restaurados. O Senhor quer te ver livre, o Senhor quer te ver livre. Não tem protocolo mais para nós, nós somos terra de adoradores. Essa é a terra de adoradores em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Não tem protocolo mais para você. Ah, eu estou morto. Não, apenas dorme. Deus te chama, vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Vem para a terra de adoradores. Vem para a terra de adoradores. Aleluia. 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 Pode se assentar, mas fica no clima aí. Não tem protocolo. Ele foi criticado. E sabe qual é o detalhe da crítica de Davi quando ele quebrou o protocolo naquele momento? Foi que a crítica veio de quem estava dentro da casa. A crítica veio de quem estava dentro da casa. A crítica muitas das vezes vai vir na sua vida. E é o que mais dói. Às vezes de quem está dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua igreja. Muitas vezes a crítica vem dali. Só que é uma coisa triste que eu vou falar. Mas quando se quebra o protocolo diante de Deus e há um julgamento, o julgamento produz esterilidade. Se você não entende o que Deus está fazendo aqui, irmão, não critique. Te dou um conselho nessa noite. Não entende, não critica. Procura saber o que está acontecendo. Procura entender. Não critica. Por favor, eu te peço. A gente que é ministro do Senhor, a gente não quer ver ninguém estéril. A crítica daquilo que é de Deus causa esterilidade. Aleluia. Estamos acabando agora. Ele continua lutando com o gigante. Davi continua lutando com o gigante. Davi continua lutando com o eu dele, com a consciência, com a alma. Davi continua lutando e chega um momento da vida de Davi, e eu não vou perder tempo naquilo que aconteceu no pecado de Davi.
Mas Davi pecou, errou, pisou na bola feio. Foi adúltero e assassino numa tacada só. E eu acho que o pior de ser adúltero e ser assassino, para mim, você pode não concordar, é trair um amigo que o honrava e que era fiel a ele. A gente às vezes, né, nossa, adulterou, nossa, a gente tem a escala, né, de pecado, né? A religião faz isso, né? Aquele pecado é maior que aquele. Davi foi adúltero, foi assassino, mas Davi traiu uma amizade pura. Davi traiu uma amizade verdadeira. Davi traiu um amigo de verdade. Só para você entender, Davi já tinha cometido adultério, e aí a moça ficou grávida, e aí para ele esconder o pecado, ele pegou, chama o seu amigo, e manda ele ir para casa dar um dia de folga. Ô, meu amigo, estou dando um dia de folga, vai lá com a sua esposa. Para que ele fosse, se deitasse com a sua esposa e encobertasse aquela criança. E aí sabe o que aquele homem falou? Não, todos estão batalhando pelo Senhor. Todos estão guerreando ao seu nome, rei Davi. E eu vou para minha casa descansar. E ele não foi. Ficou dormindo na porta de Davi. Preste bem atenção na sua vida, que de repente você fica procurando amigos em todos os lugares, mas já tem amigos à sua porta, prontos para te ajudar, e você não consegue enxergar, porque você mede a amizade pelos interesses. De repente já tem amigos na sua porta, prontos para te ajudar, prontos para ser leais a você, e você fica julgando. E aí Davi viu que ele não foi para casa, não teve lá uma noite especial com a sua esposa, e pediu lá para um dos seus guerreiros lá para colocar aquele seu amigo na frente da batalha para morrer. Que coisa triste. Mas tudo bem, o foco não é esse, eu tive que só explicar um pouco. Mas sabe o que aconteceu? A maior luta foi quando ele caiu como adúltero, assassino, mas ele venceu um sentimento que é gerado na nossa vida, no nosso eu, na nossa consciência, que se chama remorso. Davi venceu esse sentimento. E eu tenho entendido muito isso porque, olha, sabe por que temos que vencer o remorso na nossa vida? Porque o remorso nos afasta de Deus. O remorso nos afasta do Senhor. Se você erra, ou se você pecou, ou se você teve uma prática na sua vida, ou tem uma prática na sua vida, e por causa disso você sente aquela coisa que vai te afastando de Deus, o sentimento está crescendo dentro de você chamado remorso. O sentimento que te afasta de Deus. O remorso te afasta de Deus, te distancia da presença do Senhor. Judas, quando traiu o Senhor, sentiu remorso. E ele se afastou de Deus, de Jesus até a morte. Se você continuar se afastando de Deus, por causa do remorso de algo que ainda existe na sua vida, cuidado, você vai morrer. Não deixa o remorso te afastar. Você tem que lutar contra o remorso e buscar na sua vida, sabe o quê? O arrependimento genuíno. Porque o arrependimento genuíno é contrário ao remorso. Enquanto o remorso te afasta, como Judas se afastou e morreu, o arrependimento te aproxima, como aconteceu com Davi. Davi, ele rompeu com o remorso, se arrependeu e se aproximou de Deus. Se aproximou da presença de Deus. Não permitiu que o erro, que o pecado, e eu acho que a maior luta, uma das maiores da nossa vida, é vencer isso. Porque muitas coisas se transformam em cadeias, em raízes de iniquidade, em fortalezas na nossa vida, na nossa consciência, no nosso eu, são transformados em fortalezas. E essas fortalezas, elas ficam tão fortificadas dentro de nós, que nós vivemos uma vida de opressão por causa de pecados na nossa vida.
Quantas vezes a gente luta, às vezes, contra algo na nossa vida que a gente sabe que é errado. E a gente, às vezes, passa um tempo assim, nossa, consegui vencer. Nossa, faz um tempo que eu estou vencendo, de repente você cai de novo. E aí você luta de novo e vai, de repente você cai. E aí você chega numa conclusão, não, eu tenho que conviver com isso para o resto da vida. Para o resto da vida eu tenho que, sabe, ficar sofrendo com isso, de cai, levanta, e para o resto da vida. Mas aí sabe o que acontece? Quando você se arrepende e se aproxima de Deus, Deus mostra para você que é o contrário. Deus mostra para você que existe uma raiz e uma fortaleza na sua vida que gera essa tendência desse pecado na sua vida. E quando você descobre essa raiz e essa fortaleza, existe uma atitude que é a mais simples e mais básica. Sabe qual é? É trazer à luz essa fortaleza e essa raiz. E quando você traz à luz tudo que é manifestado na luz, o Senhor consegue mover. Porque o Senhor não se move nas trevas, Ele se move na luz. Davi então se aproxima de Deus. E olha o que Davi escreve. Salmo 51:10, não precisa abrir. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te compraze em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocausto, tu não se deleitarás. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito aquebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Meu Deus, um cara que tinha adulterado, que tinha matado, que tinha traído, um rompimento somente aqui, ó. Remorso não, arrependimento. E ele chega diante de Deus e ele pede: Deus, me restaura, me transforma, me dá de volta o seu espírito, me cura, me liberta. E aí ele fala o que vai acontecer. Olha o entendimento do adorador. Se isso tudo acontecer, Senhor, eu falarei aos transgressores. Sabe o que Davi estava dizendo? Senhor, se o Senhor me restaurar, eu vou falar de tudo que eu fiz de errado e que é possível ser livre, e eu vou contar o meu testemunho, e os pecadores se converterão a ti. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Você e eu somos chamados para ser como Davi. Se você se arrepender, se aproximar, colocar para fora, expor, colocar à luz aquilo que você sofre, aquela situação que te aprisiona, vai acontecer como na vida de Davi. Deus vai começar a usar você. Deus vai começar a usar você. Deus vai começar a usar você. E através da sua boca, e através da sua vida, e através do seu testemunho, as pessoas vão ser transformadas nessa terra. Há 3 semanas atrás, eu passei por um processo que nós temos aqui na igreja. Hoje foi falado, foi distribuído as fichas. 11 anos já caminhando com o Senhor. Fui consagrado a ministro em 2004. E desde 2004 já venho ministrando a palavra, exercendo o ministério. E há 3 semanas atrás, a ficha foi preenchida. Os líderes, o apóstolo Cristiano, homens de Deus que estavam, o Carlos Valério, o pastor Henrique, estavam com ele. E ali num processo de mais ou menos 1h30, 2 horas, foi identificado ainda áreas que haviam na minha vida que ainda me prejudicavam. Há 3 semanas atrás, eu ainda ouvia uma voz dizer para mim que eu não tinha capacidade de estar aqui. Eu ouvia ainda uma voz dizendo que eu não tinha capacidade de pregar a palavra. Eu ouvia ainda uma voz dizendo que eu nunca ia conseguir atingir o propósito que Deus queria na minha vida.
Há 3 semanas atrás, eu subi aqui, era muito difícil, porque às vezes eu me sentia, sabe, muito pequeno de poder estar aqui. E não quero dizer para você que hoje eu me sinto grande de estar aqui, mas hoje eu entendo a grandeza do Deus que me colocou aqui. E Deus quer fazer isso com você. Aleluia! Aleluia! Às vezes um sentimento te bloqueia. Às vezes uma palavra. Às vezes a falta de carinho de um pai. Um trauma na sua vida é o suficiente para o inimigo levantar algo na sua consciência, no seu eu, na sua alma e te paralisar. E eu não tenho vergonha de dizer que há 3 semanas eu passei por um processo de libertação na minha vida que transformou e tem transformado a minha história. E isso é para você. Isso é para você. Hoje você de repente está aí e acha que você não pode fazer algo para Ele. Hoje você está aí e acha que você não tem capacidade de fazer algo para Ele. Então se prepara. Se prepara porque o Senhor, Ele quer usar você. É você que Ele quer usar. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua história. Ele quer fazer a sua história maior do que você. Aleluia. Sabe uma coisa que me paralisava? Desde quando eu comecei a ser ministro, eu sempre tentei imitar os outros. Eu via as pessoas pregando, eu falava assim, puxa vida, que da hora o jeito que aquele fala, que legal o jeito que aquele prega, e eu tentava imitar. Já tentei imitar muita gente. E hoje eu entendo que Deus quer usar a minha vida como eu sou. Quer usar a minha palavra que Ele põe na minha boca, do jeito que eu sou. E é assim na sua vida. Você não vai ser igual ao profeta Paulo, ao apóstolo Cristiano, ao apóstolo L, ou qualquer ministro dessa casa. Você vai ser você, porque o Senhor te escolheu por aquilo que está aqui dentro de você. Aleluia. Vamos finalizar então. A presença de Deus é muito forte aqui, gente. Vocês não sabem o que o Senhor quer fazer hoje na sua vida. O Senhor começou algo muito forte lá no retiro. Nós vimos ali homens chegando diante do altar do Senhor, não com remorso, mas homens chegando diante do altar do Senhor com arrependimento. Homens que não se importaram com aquilo que fez, mas se importando com aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Homens que se rasgaram diante do Senhor naquele retiro. E vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença. Em nome de Jesus. Aleluia. Homens que foram aprisionados uma vida inteira. Escravizados. Se prepare, você vai ser surpreendido por Deus. Vai ser surpreendido por Deus. Vamos finalizar então. Quer saber como é que foi contada a história de Davi? Aí vem uma coisa que eu falei lá no começo. Eu vou até ler de novo para você lembrar. Sua história começou a ser escrita antes que você soubesse. Olha por quê. Olha como foi contada a história de Davi. Primeiro o antes. 1 Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul. Samuel, profeta, conversando com Saul. Disse assim: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Profeta falando para Saul. E olha agora que tremendo. O profeta fala assim: agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o coração. Davi não existia nessa história ainda.
Davi nem sabia que ele existia nessa história ainda. Saul nem sabia quem era Davi. Nem o próprio Samuel sabia quem era Davi. Mas ele disse: o Senhor já tem escolhido um homem segundo o coração. Então eu quero dizer algo para você como igreja, para vocês homens que participaram desse retiro. A sua história não começou a ser escrita naquele retiro. A sua história já está sendo contada por Deus. Deus falou para Saul, ele já escolheu um homem segundo o coração dele. E ele nem sabia que era Davi. Até porque quando ele chegou na casa de Jessé, ele foi escolhendo lá quem não era para escolher. Sua história começou a ser escrita antes mesmo que você entendesse que a sua história pode ser maior do que você. Isso é o antes. Antes de tudo acontecer, antes de Samuel ir na casa de Davi, antes de Samuel ungir Davi. Só que aí tem o depois. Porque a minha Bíblia fala que Deus é o Deus do ontem, é o Deus do hoje e é o Deus de eternamente. O depois é o seguinte, lá em Atos dos Apóstolos, olha a história de Davi aonde foi parar. E tendo disposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus fala de Davi para Saul antes mesmo de manifestar Davi. Deus fala de Davi lá, depois que Davi já tinha descansado no Senhor. A sua história já está sendo contada antes por Deus. Existem anjos que já te conhecem. Existem demônios que já te conhecem. Porque Deus já tem contado a sua história. E por isso a sua história vai ser maior do que você. E depois que você descansar no Senhor, Deus vai continuar contando a sua história. E não se permita mais ser acusado. Porque Davi teve que vencer as batalhas na vida dele todos os dias. E ele venceu e se aproximou de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Gostaria nesse momento me despedir dos irmãos, dos amigos que têm acompanhado esse culto nessa noite. Tudo que foi ministrado aqui é para a sua vida também. Tudo que foi ministrado aqui é para a sua vida também. A história que o Senhor já tem começado a escrever a respeito da sua vida, quer ser mais forte do que você mesmo. Se você está aí, em nome de Jesus, eu profetizo que esse Deus de misericórdia e graça alcança a sua vida. E tem poder para libertar você de qualquer poder que exista. Qualquer poder na sua vida pode ser destruído pelo Senhor. Em nome de Jesus. E se você sentir no seu coração, venha. Venha aqui nos conhecer, venha aqui compartilhar conosco, porque nós queremos orar pela sua vida. Queremos trazer sobre a sua vida um tempo novo. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.